Olá, olá, viva, boa noite, boa noite. Desde já, muito obrigado pela vossa participação. O meu nome é João Gomes, bem-vindos à 3D CAD, que nasceu em 2007. Eu vim para o Sem Fim Marinha Grande em 1991, portanto, já cá ando há mais de 30 anos. Agora deixei aqui algo a correr, eu vou já desligar, ok? Pronto. Dizia eu, vim para os moldes em 1991. Hoje vamos ter aqui uma sessão bem especial com dois convidados de honra, portanto, Alain Guimarães da Casa Fer e vamos ter também Jackson Miranda do Tryout Digital. Hoje o tema será Conformal Cooling e eu espero que eles, entretanto, se juntem a nós para que nós possamos portanto, dar-vos as boas-vindas, um agradecimento especial por estarem connosco. Entretanto, podem ir aqui ao chat e colocar de onde é que nos estão a ver, qual é a cidade, qual é a região, de onde nos estão a ver. Será importante também a vossa interação. Dizia eu, portanto, nós iniciámos um campeonato que foi a transmissão de conhecimento em 2020, em plena pandemia, gravando aulas e gerando conteúdo que teve um pouco a ver. Eu vou até retirar aqui o fundo, retirar aqui o plano virtual. Ora, só para vos mostrar aqui alguns transformers que nós fomos realizando, portanto, em termos de engenharia. Dizia eu que em 2020 juntámos quatro alunos. Portanto, foi a Dina, o Roberto, o Luís e o John. Portanto, dois colegas do Brasil e dois de Portugal, onde nós lhe entregámos muito do nosso know-how recolhido ao longo de perto de 30 anos de experiência. Só mudar aqui novamente o fundo. E desde então temos juntado na nossa comunidade, quer designers de produto, quer colegas dos moldes técnicos, quer dos polímeros de injeção. Uh, e nós, a ver se o colega. Ora, aí está! Espetáculo! Bem-vindo, Alain Guimarães. Eu já lhe passo a palavra, enquanto coloca aí o micro e tudo aí em modo operacional. Portanto, do Brasil, temos colegas da ABC, da zona de São Paulo, da zona de Curitiba, temos da zona de Joinville, da zona de Rio Grande do Sul. Portanto, temos vindo a alargar aí o leque de colegas que se têm vindo a juntar à nossa comunidade, onde nós geramos uma dinâmica de apoio, suporte e interação, e onde estamos todos os dias a partilhar conhecimento. E, portanto, bem-vindos. Muito obrigado pela vossa presença, pelos vossos minutos. Espero que conquistem algum conhecimento e que isto seja realmente um tema que faça sentido para vós. Eu vou já passar aqui a palavra e a apresentação ao Alain Guimarães, a quem eu desde já agradeço o facto de se ter juntado a nós e ter abraçado logo de imediato, com entusiasmo, a vontade de participar também e ao Jackson Miranda, da Tryout Virtual, também que de imediato acedeu ao convite. Alain, boa noite e muito obrigado. Podem, plenos poderes. Boa noite, João. Antes de mais nada, muito obrigado pela oportunidade e obrigado a todos aí pelo interesse e disponibilidade, né? Ótima noite a todos. Espero que gostem do conteúdo que a gente trouxe. Vamos direto então, né? Posso compartilhar minha tela aqui já, João? Ok.
Vamos lá. Claro que sim. Pode partilhar a tela. Obrigado, João. Então, estou compartilhando a tela aqui. Vamos começar nossa apresentação aqui, então. Então, nós vamos falar sobre as nossas soluções em Conformal Cooling da Casa Fer, a casa do ferramenteiro aqui de Joinville. Antes de mais nada, vamos falar um pouquinho aqui sobre a... Deixa eu só tirar isso da tela aqui. Apresentando rapidamente a Casa Fer. Deixa eu ver se eu consigo tirar também essa... Ok. Então, falando rapidamente sobre a Casa Fer, né? A Casa Fer é uma empresa que está completando 26 anos de mercado, aqui de Joinville, Santa Catarina, Brasil, do sul do Brasil. Nós atendemos ferramentarias, empresas de injeção de plástico, estamparias, fundições de metal, principalmente fundição de alumínio sob pressão. Nós mantemos em estoque mais de 15 mil itens, temos fornecedores em 16 países, mais de 2 mil clientes ativos. Trabalhamos também com uma boa gama de itens sob encomenda, itens especiais, são itens catalogados, mais de 50 mil itens, e temos o SAP como uma ferramenta, o nosso ERP, para gerenciar todo esse mundo de informações que a gente gerencia. Bom, então, para a gente começar pelo começo, né, o que é Conformal Cooling? Então, Conformal Cooling, vamos fazer um paralelo aqui com a refrigeração de molde tradicional. A refrigeração de moldes tradicional, ela é baseada em furos, né, que usam brocas e são furos basicamente retos. Pelo formato do furo reto, nós temos diferentes eficiências na refrigeração. Nós vamos ter regiões que está mais próximo, a refrigeração passa mais próximo do produto e regiões onde existe uma distância maior entre a refrigeração e o produto. Então, nós temos diferenças de trocas térmicas no produto. E o Conformal Cooling, o que é? Eles são circuitos, são canais de refrigeração que eles vão estar em conformidade, acompanhando a geometria do produto. Então, nós temos aqui uma otimização e tendo um perfil térmico mais constante do molde e, consequentemente, do produto. Então, aqui nós temos a diferença, né? Nós temos, com a refrigeração tradicional, muitos pontos, nós temos, dependendo da geometria do produto, podemos ter muitos pontos quentes, e com o Conformal Cooling, nós podemos ter uma otimização da temperatura do molde, do perfil térmico do molde. Então, otimizando, e aí a gente vai explorar todas as vantagens, então, da Conformal Cooling. Antes da gente falar diretamente de Conformal Cooling, né, vamos entender um pouquinho o cenário que nós temos e entender qual é o problema da refrigeração tradicional, né? Então, a questão maior é a concentração de pontos de calor. A gente pode identificar esses pontos de calor tanto com câmeras térmicas, quanto com simulações, né? E o que a gente observa é que mesmo depois de fazer certas otimizações, a refrigeração tradicional, ela chega a um limite, né? Então, nós não conseguimos aqui, já depois de otimizações, nós ainda temos pontos de calor em determinadas áreas aqui, que impactam diretamente questões de deformação de produto, aumenta o tempo de ciclo, reduzindo a produtividade, eventualmente podendo gerar refugos de produção. Então, o primeiro problema é a questão de deformação das peças. Então, existe uma dificuldade muito maior, os projetistas têm que quebrar a cabeça, têm que realmente explorar muito, né, as possibilidades para reduzir a deformação dos produtos. E eu coloquei aqui, né, a deformação de um produto, a gente está queimando dinheiro em respeito ao pessoal de Portugal, que também rasgando o euro, né, cortando o euro aí, né, está perdendo dinheiro. Então, das soluções que nós temos convencionais, quais são? O que nós temos de soluções convencionais?
Então, a primeira delas é a melhoria de design, né? Nós temos, o projetista ele vai lançar mão de melhorias de design sempre que possível, e também a utilização de materiais. Aqui a gente está usando um material bem interessante da Cruz Training, onde ele mostra aqui, compara uma, um molde em aço inoxidável, né, 420, sem otimização. Depois ele compara aqui com aplicação de cobre berílio. Então a gente sai de uma temperatura de 141 graus para 107 graus. Depois uma aplicação aqui sem cobre berílio, mas com otimização de design. A gente tem aqui uma temperatura que cai para 137 graus. E usando tanto de uma otimização de design quanto de cobre e berílio, cai para uma temperatura de 100 graus. Porém, quando a gente trabalha com a troca de materiais, nós sempre vamos ter limitação. Eu gosto muito desse material aqui, onde ele compara a produtividade esperada do molde, então o molde de baixa produtividade, o molde de média produtividade, o molde de alta produtividade, e a abrasividade no material. Então, eu tenho materiais de baixa abrasividade, média, alta, moldes com alta pressão de injeção e também moldes corrosivos. Então, essa tabelinha aqui é uma tabelinha que eu acredito que muitos projetistas, né, muitos ferramenteiros utilizam para a seleção dos materiais. Então, quando nós temos um material que é de baixa abrasividade, o cobre berílio ele vai ser uma boa alternativa. Quando é de baixa produtividade, nós vamos ter ligas de alumínio, né? Que vão ter uma condutibilidade térmica muito boa. Para moldes de média produtividade, podemos utilizar algumas ligas específicas de alumínio, cobre berílio. Para moldes de alta produtividade, cobre berílio associado com P20 ou aço inox. Quando a gente aumenta a produtividade, a gente já começa a ter restrições da utilização do cobre berílio, principalmente quando são moldes de alta produtividade. E quando tem materiais abrasivos, já não é recomendado, como também não é recomendado para moldes de alta pressão, materiais corrosivos. Então, outra alternativa que é utilizada, né, uma outra ferramenta utilizada é a aplicação de palhetas e cascates. Então, muita gente já utiliza, não tem muito o que falar aqui sobre isso. E também a aplicação de pinos térmicos. Todos esses são produtos que a Casa Fera vende, que nós atendemos, né? E, então, quais são as vantagens de utilizarmos o conformal cooling? Primeira vantagem é a liberdade de design. Eu acabei tomando a palavra aqui, não sei se quer falar alguma coisa sobre esse. Pode seguir, ó. Tá. Posso complementar se necessário. Tá ótimo. Então, a primeira vantagem da aplicação do conformal cooling é a liberdade de design. Nós temos, por exemplo, aqui esse machinho aqui, seria impossível a gente colocar uma refrigeração num macho desse sem utilizar conformal cooling. E aqui também a gente tem canais conforme a geometria do produto, porém aqui se explora muito a questão de ramificações, diferentes temperaturas, conforme a região do molde. Então ele dá uma liberdade muito grande de design, essa é a primeira característica. Nós vamos atingir a melhoria do perfil térmico, estabilidade dimensional. Vamos ter a redução de usinagens. Então, conforme a geometria do produto, né, a redução da usinagem ela pode ser bem significativa, tanto em função do volume de material que pode ser removido, como, por exemplo, nessa peça aqui, mais de 70% do material removido. E também aqui nós temos uma situação de dados de corte que são geralmente mais baixos em função da dificuldade de fixação desse tipo de peça. Uma outra coisa que muito pouca gente sabe é a possibilidade de otimização dos moldes com conformal cooling.
Como nós não temos a necessidade de ter várias entradas, várias saídas e encher de tampões no molde, nós temos basicamente uma entrada, uma saída, nós temos a possibilidade de redução das dimensões dos machos e das cavidades. Então, aqui a gente já começa a ter uma economia de usinagem, economia de material, uma otimização do tamanho do molde como um todo, e inclusive uma melhoria do aproveitamento das injetoras. Uma outra questão é a possibilidade de impressão em cima de cobre-berílio também. Então, elementos de desgaste, ou regiões específicas que têm muito desgaste, a gente também tem a possibilidade de imprimir sobre o berílio, cobre-berílio. E uma outra questão é a otimização da ventilação. Então, nesse molde aqui, esse é o molde de termoformagem, mas isso a gente faz também para moldes de injeção. Ele tem aqui várias linhas aqui de saída de ar. Nesse caso aqui é feita uma sucção, né? É ao contrário, mas isso se aplica a moldes de injeção também. E também podemos ter, por uma questão de facilidade de manutenção, a utilização de insertos. Então, nós temos aqui toda uma região porosa, para ter realmente uma grande saída de gás aqui, e aqui um furo, né, onde todo esse gás sai aqui por essa região. Então, para facilidade de manutenção, de limpeza, né, contaminou essa região, a gente tem como trocar um inserto e colocar outro. Bom, e aí nós temos aqui alguns exemplos de aplicação. Então, aplicação em machos, tá? Então, aqui vários exemplos de aplicação. Então, com geometrias aqui totalmente orgânicas, né? Com geometrias aqui completamente impossíveis de realizar se não fosse um processo de impressão 3D. Aqui também insertos. Então, nós temos, inclusive, variações aqui, né? Se mantém o mesmo volume constante, mas a geometria aqui tem afinamento, né? Se tem todo um trabalho aí de otimização dos circuitos, tá? Aqui articulados, mandíbulas, não sei como se chama em Portugal, se é articulado, mandíbula também, né? Até no Brasil a gente tem muitas variações dos nomes dos componentes. Aqui chamamos Aqui a gente balancé, mas fala pronto, lifter ou eventualmente jiggle pin. Bom, obrigado, João. Aqui também exemplos de gavetas, insertos, aqui ficou, acho que está repetido aqui, e aplicações também em buchas de injeção, em bicos quentes. Então, o bico quente, até o Jackson vai poder detalhar bastante, né? Ele faz toda a análise térmica do molde, então é possível analisar a necessidade, quando é necessário ou não. Essa aplicação é uma das que a gente mais tem feito, a aplicação aí de conformal cooling. Então, de uma forma resumida, né? Depois a gente tem outras apresentações conforme as perguntas para ir bem a fundo tecnicamente, né? Mas de uma forma resumida, nós vamos ter uma redução no tempo de resfriamento, uma redução no tempo de ciclo, melhoria da qualidade superficial do produto, redução do uso de desmoldante, aumento da vida do molde, estabilidade de produção, redução de prazo de fabricação. Nós conseguimos fabricar lotes, o mesmo lote, só que num tempo menor, e vamos ter ferramentas mais compactas, né? Além do que a gente viu ali de redução de usinagem, né? E nós vamos combinar, né, a possibilidade de ter uma geometria, uma otimização do circuito, e com aços de alta durabilidade, realmente utilizando aços de maior durabilidade. Bom, para que a gente possa fazer a utilização de conformal cooling, existe também alguns equipamentos auxiliares que nós também fornecemos, que também são muito úteis, né? E são equipamentos para monitoramento dos circuitos de refrigeração.
qual é a lógica aqui, né? Como eu não posso, a limpeza do circuito de refrigeração para conformar o cooling, eu não posso, por exemplo, repassar uma furação com broca. Então, é muito importante a gente saber o momento exato de limpeza do molde, inclusive para que a gente mantenha a eficiência, mantenha a performance, né? Então, nós temos equipamentos que fazem o monitoramento dos circuitos de forma independente, cada um dos circuitos, e ele identifica quando nós começamos a ter alguma variação de temperatura ou alguma variação de fluxo, identificando exatamente o circuito que precisa ser limpado. E para isso nós temos equipamentos, desde equipamentos mais simples, que vão simplesmente circular um ácido dentro da ferramenta, quanto equipamentos já com dois tanques, que tem um ácido mais um neutralizador, já com um efeito pulsante, que facilita muito a limpeza, e equipamentos que limpam até 6 circuitos por vez, de forma totalmente automática, e aqui já com uma eficiência muito maior, porque ele faz um efeito de cavitação, né? Então, ele força, ele vai para frente e para trás com muita força, ele gera algumas bolhas de ar que explodem e ajudam muito dentro do circuito para fazer a limpeza do circuito. Então, basicamente, essa seria a nossa introdução ao assunto. E eu vou passar a palavra para o Jackson, então, para ele falar um pouquinho agora sobre simulação, sobre as análises que são feitas. Deixo contigo aí, Jackson. Obrigado, Alan. Boa noite a todos. Boa noite, João Gomes. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu que São todos agradeço. me ouvindo bem? Obrigado. Então, estou aqui, então, juntamente com o Alan aqui, então, para a gente divulgar a parceria existente entre Jackson Miranda, Tryout Virtual e a Casa Fer. Nós estamos aqui na região de Joinville, mas atendemos aí o Brasil inteiro. A Casa Fer fornecendo tecnologia, construção de móveis, e eu atuando na área de simulação, realização de estudos de simulação de injeção e na área de consultoria na área de injeção de peças plásticas. Eu conto também com a parceria da Sigma Soft, que é um programa de simulação, e essa tecnologia que eu uso, inclusive, ela é bem direcionada a essa questão térmica, né? O Alan comentou muito agora sobre a questão do conformal cooling, né? Comentou sobre essa necessidade, né, Alan? Conseguir refrigerar o molde de uma maneira homogênea, eficaz, né? Para aumentar a produtividade, para aplicar bem os materiais, né? E essa tecnologia que eu utilizo, então, ela foca bastante também, ela dá bastante ênfase a essa questão térmica do molde, extração do calor, a homogeneidade da temperatura, a otimização da qualidade do produto. E eu vou mostrar aqui para vocês, então, um exemplo de um relatório de simulação realizado aqui em Joinville, focando também nessa questão térmica, mas falando não exatamente só sobre a questão térmica, mas com algumas possibilidades de fazer uma investigação sobre como que está a temperatura da peça, como que está a temperatura do molde, qual é a interação entre material plástico e o ácido do molde, os parâmetros de processo, como eles influenciam. Então, eu vou mostrar muito rapidamente, vou passar até rapidamente alguns slides, para não se estender demais também, mas vou mostrar algumas formas, algumas maneiras de a gente poder investigar questões térmicas que influenciam aí, não só na qualidade da peça, mas também na aplicação dos materiais, na questão de processo de injeção. E depois nós teremos um espaço para perguntas, né? Imagino, né, João Gomes? Isso A gente mesmo. pode Mais depois para o conversar final, vamos ter a abertura para que alguns colegas possam eventualmente colocar as suas dúvidas e as suas questões para podermos esclarecer. Exatamente. Ok? Vamos seguir, então. Então, é o exemplo de um registro utilizado para água fria, né? Aqui no Brasil nós utilizamos muito o material PVC para hidráulica de água fria nas residências, né? Industrial também. É um registro com uma bitola de 20 milímetros. Então, nós estamos... o objetivo dessa análise aqui, ela está muito focada na temperatura dos insertos.
Dentro desse registro de PVC, existe uma esfera também constituída no material PVC. Então, existe uma dificuldade na produção desse componente, desse conjunto, né? Que durante a fabricação do próprio corpo do registro, existe um inserto de PVC que é colocado previamente no molde. Então, é um processo muitas vezes semiautomático, numa máquina injetora, e um inserto constituído de PVC é colocado dentro de um molde de injeção para ser injetado PVC sobre esse inserto de PVC. Então, uma das deficiências, uma das dificuldades, dos percalços da produção é justamente o superaquecimento desse inserto de PVC. Ele acaba perdendo, obviamente não, mas em alguns casos ele acaba perdendo o seu formato, a sua geometria, né, a sua esfericidade. E em alguns casos extremos até ele acaba soldando, né, esse registro de PVC acaba soldando dentro do corpo de PVC. Então, uma das maneiras de analisar isso termicamente é fazer uma análise estatística através da tecnologia de simulação de injeção. Eu vou mostrar para vocês rapidamente então, como que isso poderia acontecer. Então, nós temos aqui em roxo, uma cor mais roxo, o inserto de PVC, aqui sombreado em vermelho o corpo de PVC. Eu tenho aqui posicionado alguns sensores, onde eu consigo medir pressão, temperatura, cisalhamento, várias grandezas. Eu consigo posicionar sensores aqui como se fossem termopares instalados no módulo. Eu consigo medir várias grandezas aqui para saber a minha pergunta principal é o que esse inserto de PVC vai sofrer de esforço térmico, em termos de pressão, cisalhamento, o que ele vai sofrer durante o processo de preenchimento da cavidade, recalque, solidificação do material, extração. Então, eu posso posicionar sensores no módulo para medir essas grandezas. Então, numa análise de DOE, por exemplo, né, uma análise estatística, eu posso fazer vários testes. Eu posso explorar várias oscilações de parâmetros de processo e encontrar, dentre várias tentativas, que faixa, para cada parâmetro de processo, eu posso encontrar uma faixa ideal de trabalho. Por exemplo, eu estou aqui numa análise inicial de uma análise estatística, eu posso variar o tempo de injeção, né, numa faixa de 2,5 a 20 segundos, com um intervalo de 2,5 segundos. Posso variar aqui, por exemplo, o diâmetro do gate, pode variar aqui um raio de 2 até 3 milímetros. Passo aqui com variação de meio milímetro. Posso variar também aqui a temperatura de processo, aqui nesse caso de 170 a 170 graus, que é uma faixa mais ou menos utilizada para processamento de PVC rígido, aqui com uma variação de 10 graus, mas poderia estar usando vários outros parâmetros de processo para estar testando parâmetros de processo e identificar quais seriam o ideal para não ter um certo esforço sobre o meu objetivo principal, que é controlar dimensional de um inserto de PVC. Aqui, então, a análise DOE, uma das formas, um dos dados de saída de uma análise estatística é me mostrar uma matriz, me apontando, dentre essas três variáveis de entrada que eu inseri, tempo de injeção, diâmetro do gate e temperatura do processo, o que mais influencia no dimensional do inserto. Então, a análise de simulação estatística está me mostrando que, disparado, 92% do impacto dimensional que gera no inserto é causado pelo tempo de injeção. Então, eu já consigo aqui saber qual que é o gargalo para eu prosseguir com a minha investigação. Vou passar rapidamente, depois a gente discute se for necessário. Então, aqui ele ranqueia. Então, eu tenho aqui 44 ajustes de processo que foram analisados aqui, calculados, né? Então, dentre 44 ajustes de processo de 3 variáveis que eu usei, o programa consegue ranquear aqui qual que seria a combinação de ajustes de processo favorável para não mudar o dimensional do inserto. Então, eu tenho aqui, a Design 3 obtém aqui um balanço, né? Um balanço de melhores propriedades. Então, um tempo de injeção de 7,5 segundos, né? Lembrando que é um PVC rígido. Temperatura de processo de 170 graus e um diâmetro de gate de 4 milímetros, me traz aqui uma combinação de parâmetros de processo que são favoráveis ao dimensional do inserto. Então, aqui uma outra matriz aqui me mostra, dentre daquelas 44 tentativas, consigo verificar aqui, através dessa linha aqui, 7 segundos e meio de injeção, temperatura de processo de 170 graus, acompanhando com o mouse, aqui essa linha vermelha, gate de raio com 4 milímetros. Eu vou ter aqui, então, uma pressão
mínima de 553 bar, pressão específica, um nível de cisalhamento intermediário, um tempo de solidificação já entre os mais baixos, o estresse aqui, então, sobre o inserto dos níveis mais baixos, e o aquecimento do inserto também aqui no nível intermediário. Então, já é um caminho que a análise de simulação me dá em relação aos parâmetros de processo que eu preciso usar, ou que são favoráveis. Então, aqui mais no W de saída, então aqui me mostra que apenas a variável tempo de injeção impacta significativamente, por exemplo, na pressão de injeção. Então, aqui, um intervalo aqui entre 7 segundos, intervalo de 2,5 até 10 segundos seria o tempo de injeção ideal para minimizar a pressão de injeção. As outras variáveis, temperatura de processo e diâmetro do gate, não impactam significativamente. Então, aqui, apenas a variável tempo de injeção impacta significativamente na tensão sobre o inserto. Então, o tempo de injeção realmente é bem impactante. Aqui, apenas a variável tempo de injeção impacta significativamente na temperatura do inserto. Então, tempo de injeção também, de novo, que é parâmetro importante. Aqui, as três variáveis que eu utilizei inicialmente exercem impacto não significativo sobre a deformação do inserto. Exerce sobre a tensão sobre ele, sobre a temperatura, mas não exatamente sobre a deformação geométrica dele. Aqui, variável, o tempo de injeção exerce maior influência sobre a solidificação. Então, o que mais impacta sobre o tempo que leva para o material ressolidificar, acelerar o ciclo. Disparado o tempo de injeção, se injetar muito rápido, o material esquenta muito e demora para solidificar, basicamente é isso. Aqui foi feita uma segunda análise, uma análise mais aprofundada ainda de DOE, então aqui para especificamente dimensionar o canal de alimentação. Então, como não se costuma usar sistemas de câmara quente para fabricar peças de PVC, devido à instabilidade térmica do PVC, então é importante aqui nós dimensionarmos um nível otimizado de otimização, o dimensional do canal de ação para que a gente tenha a menor quantidade possível de canal, né? Que a gente puder diminuir o peso do canal de alimentação, para, obviamente, ter menos custo com retrabalho, para reprocessar esse canal e ter riscos de degradação devido a elevadas espessuras. Então, se tenta obter aqui um equilíbrio entre economia de material, né? E não prejudicar, não diminuir excessivamente ao ponto de prejudicar em termos de processamento, como, por exemplo, elevar demais a pressão de injeção. Então, aqui consigo ranquear novamente qual seria a melhor combinação de diâmetro de canal primário, canal secundário, diâmetro de gauge. Então, aqui o design 6 é a melhor combinação de resultados. O diâmetro do canal seria em torno de 9 milímetros. Então, aqui mais uma matriz de dados de saída que me mostra aqui, então, qual que seria o diâmetro do canal primário, esse canal primário com esse diâmetro, com esse raio de 9,5, diâmetro 9, qual que seria o impacto sobre formação de bolhas internas, cisalhamento do material, deformação do inserto, a pressão de injeção, que também é importante, porque o PVC é um material muito viscoso, né, muito difícil de injetar. Então, eu consigo aqui, dentre as variáveis de processo, eu consigo observar aqui, então, uma matriz, né, para facilitar a minha interpretação, eu consigo encontrar um dimensional ideal e consigo encontrar um equilíbrio entre economia de material para fabricar o canal, né, para utilizar o canal, e sem impactar significativamente, né, ou minimizar ao máximo, minimizar o que for possível, para as questões de propriedade da matéria-prima e da qualidade da peça. Então, aqui, vou passar rapidamente, mas são formas de dados de saída, me fazem a interpretação de qual diâmetro usar, em que momento, em que seção do canal de alimentação eu preciso fazer ajustes para melhorar ou pressão, ou aliviar a tensão, peça, ou para melhorar a questão de diminuir o aquecimento que o material acaba tendo durante o preenchimento. Então, passando aqui rapidamente. Vou passar aqui rapidamente a análise de preenchimento. O Sigma, essa tecnologia SigmaSoft, ela utiliza malha 3D, então ela consegue analisar o núcleo da peça,
a temperatura no núcleo da peça mesmo, do canal. Então, aqui, analisando passo a passo o preenchimento, a temperatura de frente do fluxo, saída de gás, como a Val mencionou, né, se indicar. Aqui o nível de cisalhamento do canal, aonde, em que momento ele é mais importante, ele é mais acentuado, e se esse nível pode impactar, se ele aquece o material, se ele influencia no dimensional do inserto. Então, aqui temperatura, linhas de emenda, pressão, que é importante, né, força de fechamento. Muito relacionado ao que o Alan comentou sobre as soluções que a Casafer oferece para conformal cooling. Esse molde aqui, ele utiliza uma refrigeração convencional, e uma das desvantagens dessa refrigeração convencional, como o Alan comentou, ela é custosa para a fabricação, existem muitos componentes, né? Acaba aumentando o tamanho do molde, porque existem muitos detalhes ali para que seja realmente construído canais que cheguem até pontos muito específicos do molde, né? Então, esse molde acaba ficando complexo, muitos componentes, acaba ficando maior. Uma das desvantagens desse tipo de construção também é a elevação da pressão hidrostática aqui, né? Pressão hídrica, pressão da água mesmo dentro desses circuitos. Então, por exemplo, aqui, ó, costuma-se fazer cascatas, né, ou torres de refrigeração. Aqui, nesse caso, a gente chama de torre, né? Essa torre aqui, o comprimento dela é tão elevado que chega a elevar o nível de pressão da água em torno de quase 4 bar e meio. Na fábrica, aqui na realidade fabril nossa, o nível de pressão gira em torno de 2 bar, 2,5. Aqui a gente está tendo um nível de pressão de 4 bar e meio, aproximadamente o dobro que se tem numa realidade fabril. Isso vai impactar na qualidade da refrigeração, né? Provavelmente essa água vai, por ter muita perda de carga aqui, né? A água vai passar de uma maneira mais lenta, né? O fluxo de água lento vai ter um fluxo laminar da água, essa água não vai ser turbulenta, né? Esse fluxo não turbulento vai prejudicar a troca térmica. As torres aqui, por exemplo, eu tenho 4 torres, uma das torres vai refrigerar mais do que a outra, então eu tenho aqui problemas de restrição de água, de passagem de água e problemas de temperatura. Por isso a gente resolve com conformal cooling. Tudo isso dá para amenizar com conformal cooling, né? Então, aqui detalhes, né? Essas formas construtivas, torre, elas acabam, pela limitação de espaço, né, elas acabam tendo espessuras muito restritas. Então, aqui acaba entupindo, né, obstruindo a passagem. Com o tempo, esses canais eles já não circulam água muito bem, além dos problemas de elevação de pressão. A tecnologia Sigma Soft consegue analisar isso tudo com bastante precisão. Aqui estou mostrando a questão da perda de carga, a elevação de pressão, o número de turbulência da água. Aqui a temperatura do molde. Então, essa tecnologia ela usa realmente todos os componentes do molde. Numa análise de conformal cooling, eu posso verificar a eficiência desse conformal cooling. Apesar de eu estar usando a tecnologia conformal cooling, será que eu estou usando uma geometria que realmente está conformando a peça, né? Ela realmente se molda a geometria da peça? Ou eu posso estar favorecendo demais uma região que não aquece muito e de menos uma região que está superaquecendo? Então, através da tecnologia Sigma Soft, nós conseguimos dimensionar esses canais de conformal cooling para aumentar a eficiência, então, não só da produtividade do molde, mas também garantir que essa temperatura seja homogênea, macho, cavidade, insertos, para que a peça tenha uma qualidade assegurada também, em termos dimensionais, em termos de estética, em termos de pressão, de tensão, né, visual, e por aí vai. Então, aqui, pontos quentes na peça, né, eu consigo identificar pontos quentes no próprio canal de alimentação, pontos quentes na peça. Análises estatísticas também poderiam estar sendo utilizadas em combinação com análises térmicas com conformal cooling, para dimensionar conformal cooling. Basta usar a criatividade, a tecnologia está disponível. Então, aqui, a temperatura do inserto. Então, aqui, como dado de saída, eu consigo medir a temperatura que esse inserto sai, e eu consigo, através de uma análise empírica, uma análise feita através de dados obtidos não só na simulação, mas também dados empíricos do próprio processo, da própria indústria, eu consigo relacionar a temperatura que o inserto está
e se ele eventualmente vai ter uma aderência com o corpo de PVC. Então, aqui consigo obter essa informação. Aqui, considerações finais, e seria isso, essa pequena contribuição sobre estudos de simulação. Alan, a palavra segue para você, né? Bom, João, nós devolvemos a palavra e temos material suficiente aí para a gente poder apresentar mais detalhes sobre conformal cooling. Temos uma outra apresentação ali que é rica em detalhes, que a gente pode, que a gente já tem preparado ali para poder responder as perguntas, né, que a gente já conhece, então, uma Ótimo. boa parte. Muito obrigado. Portanto, boa apresentação, excelente. E é isso mesmo, é esclarecer um pouco quem como a Casa Féri, quem como a Tryout virtual, que dominam e que já têm um percurso longo neste campeonato e que depois podem ajudar quer as empresas, quer os técnicos, a decidir as melhores opções para cada situação e para cada aplicação. Portanto, muito obrigado pela apresentação. E enquanto a plateia ou enquanto os colegas pensam em alguma dúvida que querem realmente esclarecer, e para colocar quer ao Alain Guimarães ou quer ao Jackson Miranda, eu vou fazer aqui um interregnozinho só para falar um pouco daquilo que temos vindo também a publicitar, tem a ver um pouco com as nossas formações e com os nossos treinamentos. Então é o seguinte, o objetivo é tentar reduzir, e eu vou já aqui partilhar o ecrã, reduzir as probabilidades para que não existam tantas possibilidades de realizar um postiço, de realizar uma injeção, de realizar pronto, qualquer acessório do molde, não levar realmente ter de forma tão abrangente e tão lata tantas probabilidades de nós conseguirmos construir boas peças e peças fiáveis. Claro que este campeonato de conformal cooling é um tema cada vez mais em voga e tem vindo a ser cada vez mais aplicado em moldes técnicos, realmente com o objetivo então de reduzir quer o termo de ciclo, quer a dimensão do molde, quer o próprio arrefecimento localizado e estratégico. E é para isso que nós entregamos know-how. Ou seja, na nossa página www.3dcad.pt nós temos a parte dos testemunhos, a parte das formações, a parte das mentorias, inclusive mais abaixo existem aqui tryouts também, que vocês podem vir aqui visualizar, que são ensaios de moldes, ok? Vocês clicando aqui podem ver moldes a trabalhar, inclusive molde sanduíche. E nós temos vindo realmente a juntar o melhor dos melhores conteúdos. E o que é que nós temos para vos propor? É um super treinamento, ou seja, a tradução de training é um super treinamento, ou seja, que é um programa de formação bem robusto, que é para que sejam profissionais, ou seja, passem da condição de aprendizes para autónomos, de autónomos para séniores, de séniores para autoridades, realmente num curto espaço de tempo. Nós entregamos 3 anos de know-how em qualquer empresa do mundo, quer seja Estados Unidos, Canadá, Brasil, portanto, Alemanha, Japão, portanto, em qualquer empresa do mundo, vocês vão obter conteúdo em 27 dias que fica difícil conquistar realmente em qualquer empresa. Claro que se forem para uma pós-graduação, eu diria que nós conseguimos que essa pós-graduação, durante 3, 4, 6 meses, nós conseguimos também realmente, em 27 dias, entregar know-how de elevado valor. Portanto, isto para quê? Para saber arquitetar, desenvolver e comentar detalhes de engenharia em minutos. Reduzindo assim realmente essas probabilidades todas. Porque um bom postiço será sempre um bom postiço. Uma boa gaveta será sempre uma boa gaveta. Uma boa mandíbula, a mesma coisa. Claro que temos que encontrar ali o ponto de equilíbrio e não ter 20 ou 30 formas de a conceber e de a projetar. Portanto, tem 15 dias na Hotmart para poder testar este programa, que é uma combinação entre mentoria e um programa que nós chamamos Engenharia Premium, que tem 4 módulos, portanto, vai desde o A a Z, o Boas Práticas, o Extrair Estrategicamente. Portanto, com aulas de 15 minutos médios, fica-se capacitado
realmente para poder alavancar rapidamente os seus conhecimentos. E nós estamos aqui então a juntar mais uma turma que iremos tentar formar até ao dia 7, portanto, dia 7, que é quarta-feira. Portanto, o preço irá subir. Nós, neste momento, temos um preço bastante interessante, de cerca de R$200, que já inclui impostos de 23% para o Estado português. Aqui serão 33 euros, o que equivale também a cerca de 33, 34 dólares. Portanto, vários programas que podem ir desde 27 dias, em que nós desbloqueamos as aulas, até aí 90 dias. Portanto, inclui comunidade, 3 grupos fechados, inclui também tudo que está aqui, que eu diria, mais acima, João, está aqui. Portanto, quer aulas, quer PDFs, quer tutoriais, sólidos, imagens, suporte, mecânicas, comunidade, dossiê técnico. Portanto, tudo isso vocês vão obter ao longo destes 27 dias. Basta, se quiserem ver pedaço de conteúdo, tem aqui, e eu até posso pôr aqui um pedaço de conteúdo bastante curto, que eu vou já colocar aqui. Testemunhos também têm, poderão ver. Clicando aqui, são direcionados para a plataforma Hotmart. Plataforma que vos irá entregar quer a nota fiscal, quer a garantia dos 15 dias, quer o cadastro, logicamente, para se poderem cadastrar. Portanto, se mudarmos aqui para o Brasil, vai surgir cerca dos R$200. Ok. Ponto só aqui rapidamente, e antes de vocês passarem então às perguntas, quer ao Alan Guimarães, quer ao Jackson Miranda, eu vou colocar aqui um pedaço de conteúdo que pode ser, porque nós temos depois aulas sobre o ecrã, aulas em comunidade, aulas realmente com pessoas de conhecimento, como o Master, com a Cunsa, com a Progressive, com a Museburg, neste caso agora com a Casa Fair e com o tryout virtual. Portanto, se nós colocarmos aqui rapidamente um conteúdo, vocês vão poder imaginar. A pouca refrigeração. Vamos em frente. Pouca refrigeração. Outra vantagem das nossas formações é que vocês podem ajustar um pouco a velocidade de reprodução. Chegando aqui à velocidade, vocês podem acelerar ligeiramente os vídeos para que o conteúdo ainda vos seja entregue de forma mais rápida. Pronto, faz mal aos moldes. Pouca refrigeração faz. Refrigeração a mais não é problema. Porquê? Aumenta-se a temperatura. Mete-se água mais quentinha lá para dentro, então, circula, vai embora, impecável. Pouca refrigeração, eu até desenhei aqui um bico, e para dar este exemplo da pouca refrigeração, é nós subestimamos aqui um bocadinho as temperaturas, que assim à volta, a gente subestima, e onde isto vai ferver, subestima, e depois, toma, sobra para nós. Ou seja, metemos a água longe do bico, metemos do lado contrário, afastamos do bico, perigo, assumo do perigo, ok? Portanto, pouca refrigeração faz mal aos olhos. Muita refrigeração, não tem problema. Pronto. Ok, isto para dizer que também junto aos bicos convém inclinar as cascatas para a água não estar a receber temperatura junto às resistências. Portanto, as cascatas não devem ficar paralelas aos bicos, devem ficar inclinadas. Ou então aplicar o conformal cooling em volta da ponteira, como o Alan frisou e bem. Uma boa proposta, devemos ter sempre isto em mente. Além de que os indivíduos dos sistemas de injeção gostam muito de dizer que aqui sim tem que levar uma água, mas em regra fica muito perto do plástico. Ok, pouca refrigeração faz mal aos moldes. Pouca extração faz mal aos moldes. Pouca extração faz mal aos moldes. Muita extração, não tem problema. Dá um bocadinho de coisa, furar. Tem mais furação, tem mais coisa. Pronto, isto para dizer o quê? Para dizer que temos aqui uma forma, um obstáculo, um rio, uma cruzeta, uma coisa qualquer. Pomos o extrator longe, stress. Portanto, extração perto. Outra coisa que ainda sobre aqui as refrigerações, o que é que acontece? Em regra, as águas deste lado, por vezes têm diâmetros diferentes do lado contrário. Não, vamos pôr aqui assim, mais pequenino ou qualquer outra coisa. Mas dá para perceber. Ou seja, vamos imaginar que nós temos águas a 12 na cavidade e passamos a ter águas a 10 na bucha. Faz sentido. Porquê? Porque nas buchas há que fazer coabitar extração e refrigeração. Buchas ou machos, no Brasil, neste caso. A uma certa altura começamos a ter problemas entre as duas situações, o espaço não abunda, ou seja, o espaço é curto. Nós não escutamos muito bem, João, aqui pelo... Ok, ótimo, ótimo. Ainda bem que frisa isso. Então nós subimos um pouco o som. Antes, já. Precisamos ir bem de muita refrigeração e de muita extração, portanto não podemos sacrificar
um deles, porque senão depois vamos ter problemas, então temos que pôr anos. Ao colocar anos, se calhar temos que fazer a refrigeração um bocadinho menor e meter lá também a extração, e a extração, o que se conseguir. Claro que muita extração é o ideal. Portanto, pouca refrigeração faz mal, pouca extração também faz mal aos moldes. Ok? Ok, dito isto, ficou aqui só um pequeno teaser de um dos nossos muitos conteúdos, portanto estão mais de 200 aulas à vossa espera. Pronto, aulas com tempos médios de 15 minutos, mais ou menos, onde vocês podem acelerar, podem despender cerca de 2 horas semanais para realmente poderem disparar os vossos conhecimentos. Eu vou só pôr aqui um testemunho rápido de um colega designer, enquanto se calhar convidava o Alan a começar a olhar aqui para o chat, já alguém a colocar aí já uma pergunta e nós vamos já então abrir esta parte das perguntas e respostas. Enquanto isso, eu vou só compartilhar aqui de novo o ecrã, só para colocar um testemunho do nosso colega e amigo. Ora, vamos lá regressar, João. Portanto, vindo aqui então a 3D CAD, super training ou super treinamento. Aqui realmente as opções da entrega de conhecimento, de know-how. E se vocês clicarem aqui nos testemunhos, uns escritos, outros gravados, aliás, existem aqui onde estão realmente muitos colegas também do Brasil, e eu vou, em vez de pôr aqui do Carlos Fernandes da SEAT, esse deixo para vós, para visualizarem, eu vou só colocar aqui rapidamente este. João conhece muito, e aí eu fiz questão de começar a participar desse grupo aí, dessa jornada. Esse curso seu aí é espetacular. O curso já está bem estruturado, acho que pronto, gostei, parabéns, porque acho que deve ter dado muito trabalho a fazer. Tenho muito a agradecer porque aprendi também bastante. Ô, João, bom dia. Maravilha, João, maravilha. Tô gostando muito, viu? Já pode programar o próximo curso para mim aí, tudo, que a hora que eu acabar isso eu já vou fazer outro já. Gratidão para com o João. A 3D CAD e o João na sua pessoa tem sido uma mais-valia. São pessoas extremamente acolhedoras e falam do que sabem. Vai ser muito bom. Ainda não vi todos os vídeos que foram disponibilizados até agora, mas já os vi, estou a aprender bastante. Se eu puder ajudar, fico à disposição, viu, João? O que eu tenho a dizer sobre o curso? Até agora, top. Exponencializou a minha curva de conhecimento nesta área. Matérias que, sem dúvida alguma, iria demorar muito ano até recolher. Fiquei impressionado e gostei muito do jeito objetivo e inovador pela atitude do João, muito generoso na informação e muito inovador. Tem indicado bastante o João aí para o pessoal que eu conheço, porque aprender com o João, eu aprendo muito aí. Importante no sentido que os vossos resultados é o melhor que nós podemos ter. Portanto, nós queremos aqui alunos e colegas e amigos satisfeitos. Para aquelas pessoas que fiquem na dúvida, é uma muito boa oportunidade. Nomes de peso, hein, João? Como? Nomes de peso. Pessoal aí, muitos conhecidos. Boa. Ótimo. Não, isto reflete realmente um trabalho que andamos a semear então desde 2020, no sentido de divulgar todo o nosso know-how e todo o nosso conhecimento, pronto, a desenvolver desde housings, a desenvolver portas, a desenvolver consolas, muito ligado também ao automotivo, mas tem sido realmente um percurso que nós temos estado a criar e a desenvolver, no sentido agora de abrir o livro e entregar para vós todo este know-how, para que não fique realmente aí no baú. É esse o objetivo. Ora bem, então, Alain e Jackson, eu vou-vos então passar aí a palavra, no sentido de vocês começarem então a esclarecer aí os colegas e os participantes, a quem eu mais uma vez agradeço o facto de estarem aqui connosco. Ora, vamos lá. Podemos ir para as perguntas, então, João? Então, eu vi aqui que o David Whitehead perguntou aqui, nós fazemos projetos de moldes internamente, porém não temos nenhum tipo de simulador para poder fazer as análises.
Como podemos fazer para viabilizar o uso do Conformal Cooling sem fazer simulações? A partir do modelo que ele tenha, né, do molde, vamos supor que é um molde, ele pode ter feito já a refrigeração tradicional, ou ainda nem ter feito a refrigeração, ele pode mandar o modelo 3D para a Casa Fer e nós fazemos uma sugestão. Se ele quiser um trabalho mais científico, né, onde ele vai ter realmente condições de saber o payback, né, desse investimento, aí o Jackson vai poder fazer toda a simulação, não só da refrigeração, mas inclusive do sistema, do sistema de câmara quente, e vai poder realmente otimizar ao máximo esse trabalho. Uma coisa que é interessante é que nós temos um programa do Fundep que o Jackson já está homologado, a gente acaba entrando junto em muitos projetos, que é um programa que ele é baseado em treinamento e um trabalho técnico, onde até se quiser falar melhor, eu estou tomando a frente aqui, mas se faz todo um treinamento, se disponibiliza um treinamento online e também se faz um trabalho dentro do cliente, com peças do cliente, onde faz toda a simulação. Então, isso ainda, eu acho que eu estou até falando antes eu acho que estou falando até um pouquinho antes da hora, eu não sei se já foi lançado, mas no Brasil isso vai ter como ser feito esse tipo de treinamento e mais trabalho técnico para implantação de Conformal Cooling, inclusive utilizando de recurso do governo para isso, tá? Então, em breve, o Jackson vai estar divulgando, como o próprio pessoal do Fundep aí vai estar divulgando isso. É o programa Rota 30, né? Rota 2030. Rota 2030. E é interessante usar esse recurso do Fundep, né? Para realmente fazer, ou para utilizar essas tecnologias como Conformal Cooling, mas também interagir com as tecnologias de simulação. Por quê? Porque precisa realmente viabilizar tecnicamente, né, o investimento com Conformal Cooling, verificar se isso realmente é viável, verificar qual que é a interação térmica do sistema de câmara quente, quando é o caso, porque o sistema de câmara quente, o Conformal Cooling e a peça plástica, o material plástico de amolecido ou fundido, eles interagem um com o outro, né? E principalmente quando esses insertos de Conformal Cooling, ou qualquer outro tipo de inserto, eles estão interagindo principalmente na parte superior do molde, eles interagem e podem não viabilizar ou viabilizar, ou existe a necessidade de a gente desenvolver uma solução específica dependendo de como é a interação entre o sistema de câmara quente, Conformal Cooling, metal que é utilizado no molde, e o material plástico. Então, existe esse programa do governo federal, né? E existem as ferramentas computacionais e as tecnologias para estar auxiliando e para estar desenvolvendo essas soluções finais. Né? Não é isso, não? Isso aí. Bom, esse treinamento, ele não é um treinamento de projeto de moldes, né? Ele é um treinamento baseado, ele tem algumas coisas relacionadas à concepção do molde, mas ele é muito voltado também para processista, para projetista de molde, para processista, e tem mais um para design de produto e para design de produto. Então, muito ligado mesmo a essa validação, né? Se o Conformal Cooling ou as tecnologias que estão sendo aplicadas, elas realmente são viáveis, realmente elas são aplicáveis. Então, são treinamentos para lidar com essa tecnologia. A gente está usando o termo treinamento, mas acho que acho que eu errei em falar nisso. É mais uma consultoria local. Ótimo. Bom, acho que então, respondendo à pergunta, a primeira coisa que ele pode fazer é mandar o modelo 3D com a solução tradicional que ele já tem, a gente analisa e devolve com uma sugestão de desenho de circuito. E já com um orçamento também. Para a segunda pergunta aqui, então, do Gustavo Vacari, qual o processo de impressão 3D? Opa, pulei um aqui, peraí. Não, eu pulei dois. O Felipe,
Numa conformal cooling de seção redonda, qual o diâmetro mínimo usado de forma a ser eficiente? Ou se for outra geometria de cooling, qual a seção mínima que usa? O diâmetro das seções de refrigeração, elas vão depender muito da geometria do produto, né, do tamanho do produto. Mas, via de regra, né, quanto menor, maior a preocupação que nós vamos ter com a água e maior a necessidade de equipamentos, né, para monitoramento dos circuitos. Então, nós temos situações com circuitos com até 1 milímetro de espessura. Então, quando a gente tem um estreitamento, ele não precisa ser seção redonda, ele pode ter uma seção diferenciada, ele pode ser tipo um oblongo, pode ter... A gente tem uma liberdade muito maior de criação dessa geometria. Então, sempre que a gente estreita de um lado, estica de outro para a gente que possa ter um fluxo maior. Sempre preservando turbulência, sempre preservando a pressão também para que se mantenha, né, não tenha um estrangulamento, né, não tenha um aumento de pressão muito grande. Então, acredito que está respondido aí, mas assim, a princípio ele nos dá um grau de liberdade e a gente não tem a questão assim de ter um diâmetro mínimo. Vamos dizer assim, que o mínimo seria em torno de 1 milímetro, mas requer todo um cuidado com água, todo um cuidado com monitoramento e limpeza. A Ana Paula perguntou aqui sobre, normalmente utilizo o H13 para os meus moldes. Qual o material utilizado para o cooling insert? Bom, nós trabalhamos com vários materiais, mas nós temos máquinas que são dedicadas para 2 materiais. Um que é muito parecido com o H13, que é o MS1, é o Malaysian Steel. Então, é um material que ele vai dar uma dureza de 52 a 54 ROC-UC, depois de temperado, e com propriedades muito parecidas. Quando nós precisamos ter um aço já que seja um aço inoxidável, aí nós temos o CX, que ele vai dar uma dureza final de 48 a 51 ROC-UC. Então, esses 2 são os materiais mais utilizados. Então, nós temos hoje máquinas que são dedicadas para cada um desses materiais. O Gustavo Vacari perguntou qual o processo de impressão 3D utilizado para fabricar e aplicar conformal cooling. Quais materiais podem ser utilizados? Então, falando novamente sobre os materiais, a gente recomenda esses 2 porque são 2 materiais que nós temos escala, né? Então, nesses a gente tem preços muito competitivos, são materiais assim que funcionam muito bem, porém, podem ser aplicados outros materiais. Então, podem ser aplicados materiais específicos. Com relação ao processo, principalmente quando a gente precisa, por exemplo, um material muito específico, vamos supor que seja necessário um H13, mas de um determinado fabricante, de uma determinada especificação, e esse fabricante ele não disponibilize o pó para impressão 3D. Então, existem outros processos de fabricação. Então, antes era um processo até que era mais barato, mas hoje a impressão 3D ela já se tornou mais barata do que um outro processo, que consiste basicamente a gente ter um fatiamento das peças e depois é fundido. Então, faz a usinagem dos circuitos em 2D e depois é feita uma fusão desse material. A gente chama de plate fusion, mas não é esse nome. Esse é o nome que a gente tem interno do processo, né? Então, esse processo ele funciona muito bem também, porém, hoje ele já se torna mais caro do que o processo de impressão 3D. Interessante que durante alguns anos esse processo era mais barato, a gente utilizava esse processo, porém, com o passar do tempo, a impressão 3D foi barateando e ela hoje é mais barata. Então, acho que do Gustavo Vacari está respondido. Do Alexandre, qual tipo de aço vocês imprimem? Então,
basicamente acho que já está respondido também. Ele perguntou qual a precisão da impressão. É necessário usinar posteriormente? Sim, é necessário. Nós vamos ganhar muita usinagem, vamos reduzir muito o trabalho de usinagem, porque nós fornecemos esses blocos com em torno de 7 décimos. Pode ser de 3 décimos a 8 décimos de material, pode ser mais também, conforme a necessidade do cliente, mas geralmente o que a gente mais trabalha é em torno de 7 décimos. Então, basicamente, nós vamos ter uma usinagem de acabamento. Com relação às tolerâncias centesimais, sem problema algum, tá? Não é problema. Felipe comentou aqui que não esperava por 1 milímetro de diâmetro. Realmente, o que acontece quando tem 1 milímetro de diâmetro, geralmente, Felipe, até dando alguns detalhes, nós temos um circuito principal, onde a gente tem realmente assim, a alimentação da água, e geralmente se tem derivações, são várias derivações que vão ter aquele mesmo fluxo, que vão manter o mesmo fluxo da água, só que com um diâmetro menor. Então, essa com relação à rugosidade, tá? A rugosidade, eu não sei se a pergunta é com relação à rugosidade depois da impressão 3D, mas só para dar um exemplo, né? Quando é o material, o MS1, que é semelhante ao H13, nós vamos ter, depois da impressão 3D, uma rugosidade, um RA de 9 microns e um RZ de 50 microns. Se for CX, vai ser 5 microns RA e um RZ de 26 microns. Porém, isso é como sai da impressão, né? Ele pode ser usinado e nós podemos ter tanto texturização quanto superfícies espelhadas com um grau de polimento SPI A2. Tá? Pode ser A3, pode ser o máximo é A2. O que a gente não consegue, por enquanto, fazer é um grau A1. Tá? Mas, geralmente, a gente já tem espelhamento com grau A2. Quais as dimensões máximas do inserto? Hoje a gente consegue imprimir 520 por 520 por 430. Essas seriam as dimensões máximas. A gente pode fazer sim, fornecer o inserto acabado. Na maioria dos casos, como a gente atende muito as ferramentarias, elas sempre preferem fazer a usinagem, mas temos sim condições de fornecer o inserto acabado, já com a usinagem. Deixa eu ver se eu não pulei nada aqui. O 18 está perguntando, tudo bom, 18? 18, a gente tem atendido aí. Quais os cuidados devem ser tomados com a água utilizada para refrigeração? Bom, a qualidade da água, ele realmente assim é essencial. Eu não sou um especialista em água, não sei se o Jackson pode me ajudar aí até. Eu sei o que dá para fazer para detectar quando é o momento certo de limpar, né? Então, nós temos os equipamentos para saber o momento certo de realizar a limpeza, né? Mas tem aqueles negócios de... Eu não entendo muito profundamente, né? Mas tem a questão de deixar a água mais mole, mais dura, né? Então... Precisa de tratamento de água, né? A água industrial, a água gelada da indústria, ela precisa ser tratada ou por um processo químico, né? Ou por processos mecânicos. Também já existem outras opções para tratamento da água, justamente para controlar nível de particulado, quantidade, tamanho. Existem também boas práticas de processo, como, por exemplo, antes de retirar o modo da máquina, retirar a água, né, passar ar, né,
ar comprimido dos cursos de refrigeração. Existem boas práticas para se tratar, né, o setup do molde para que venha a eliminar o problema de oxidação e acúmulo de particulado dentro do circuito de refrigeração. Isso é comum para os circuitos convencionais e muito mais importante para os circuitos com forma pura, né? Sim, com certeza. O Felipe perguntou aqui, em peças com geometria mais delicada e com o aço tem uma certa dureza, a peça fica com redução de tensões de forma a tentar evitar alguma quebra ou fissura? Sempre depois da impressão 3D, o próximo passo é o alívio de tensões, né? A gente brinca que se pegar a peça impressa 3D e jogar no chão, ela sai pulando que nem uma bola, né? De tanta tensão que o processo gera. Então, assim, sempre tem um alívio de tensões que é feito em seguida e é parte fundamental. Não tem como entregar uma peça sem o alívio de tensão, tá? A questão da fissura, aí de fissura, de quebra, de uma análise mais detalhada, quando a gente tem espessuras muito pequenas de parede, né, aí o Jackson entra que tem toda a questão de fazer toda uma análise científica, de ver os esforços, enfim, de analisar todas as forças para evitar justamente o risco de uma fissura, de uma trinca. Queres detalhar um pouco mais? Basicamente, através de uma análise de simulação de gestão, a gente consegue localizar os pontos de tensão e se eles vão ultrapassar o limite de escoamento do aço, do metal que está sendo usado. Basicamente é isso, a gente consegue identificar. Se a geometria realmente é favorável para a acúmulo de tensão, a gente consegue identificar, remodelar isso, né? Eu sugeriria uma reengenharia, um novo design e submeter a teste virtual novamente até encontrar uma solução. O Alexandre perguntou qual a dureza fornecida do MS1 antes do processo de tempera. De 30 a 34 ROC-OC. Felipe perguntou, ou devemos fazer supressão de tensões em peças de geometria mais delicada? Queres responder essa? Sim. Está relacionado sim, basicamente inicia esse projeto, né, com geometrias que não sejam tão favoráveis a acúmulos de tensão. Mas peço desculpa interromper aqui ao Filipe. A última frase era uma continuação da primeira pergunta. Só que não fui a tempo, mas entendi. Já foi respondido. Muito bem. Muito bem, top. Obrigado, Felipe. Pelo que eu estou vendo aqui, vamos encerrar as perguntas. Beleza, como se costuma dizer no Brasil. Impecável, 5 estrelas. Da minha parte, eu fiquei com a ideia. Nós aqui, por exemplo, temos uma zona onde a água é muito calcária. Ou seja, o que é que acontece? Quando a água é colocada nos canais, começam realmente as superfícies exteriores a ficar um pouco obstruídas. E aí, como é que vocês recomendam, além dos filtros iniciais, o que é que recomendam nesses casos? Queres responder? A nossa recomendação é realmente, independentemente do tipo de tratamento que se faz, é fazer uma análise química, né, no laboratório para nós sabermos os parâmetros, né, ideais. Existem parâmetros ideais para que a água possa ser utilizada nos sistemas de refrigeração do molde. A gente precisa realmente fazer essas análises em laboratório para aferir, né, em que níveis estão esses parâmetros, a dureza da água, a acidez, né, por aí vai, o nível de particulado, tamanhos. Então, a gente precisa saber como essa água está para poder fazer o ajuste necessário nos processos de limpeza da água, né, de tratamento da água. E, infelizmente, essas análises elas são necessárias, periódicas, né, mensais, a cada 2 meses. Basicamente é isso. Pelo menos é como nós fazemos aqui. Ótimo. Significa que depois o molde entra. Peço desculpa, Filipe. Sim. O molde depois entra um pouco em manutenção para fazer essa tal limpeza que vocês sugerem, que é passar lá o líquido para desobstruir. Isso. Eu vou fazer aqui uma pergunta, pode ser muito maluca. Como há os pernos de gás
que são metidos para ajudar na refrigeração. Nunca se pensou em vez de usar água, usar gás nesta conformal cooling, em circuito, um gás Freon, qualquer coisa do género? Antigamente, né, em alguns casos, se usava glicerina, óleos para não exatamente para usar a gelado, mas água aquecida, né, glicerina, óleo aquecido para manter uma certa temperatura do molde, né? Isso é um processo de refrigeração, apesar de estar sendo aquecido o fluido ali, era utilizado algum tipo fluidos que não fossem água, né? Só que isso não é muito prático, né? Hoje é muito mais fácil a gente ter a água como fluido para trocar calor, é um fluido que é condutivo, é fácil, relativamente fácil de tratar, tem um custo relativamente baixo, né? Existem outros fluidos, como por exemplo nitrogênio, né? Usam cilindros de nitrogênio para acelerar ali, o processo de resfriamento do molde, mas não são tão comuns assim, já tem um custo mais elevado, né? Para lidar com isso na fábrica. Mas em alguns casos específicos, né, alguns casos que exigem muito, um nível de produtividade muito elevado, em que o molde aquece demais mesmo, que realmente precisa uma extração de calor muito intensa, né? Uma das soluções é usar gás, como por exemplo nitrogênio, CO2. Daí eu Mas dizer, eu conheço, né? sim, daí eu dizer que era uma pergunta um pouco maluca, mas enfim. Felipe, me permite aí até, se a gente pegar o gelo seco, né, que é gás carbônico, Sim. ele vai estar a uma temperatura de menos 70, né? Então, e ele vai se expandir 700 a 800 vezes. A gente conhece isso porque tem as máquinas de limpeza de molde, né? Inclusive é um produto novo que a gente tô acabando falando antecipadamente aí, mas é uma novidade que a gente vai estar lançando da Casa Fer. Mas eu acredito que talvez possa, só que a gente tem que cuidar para não fazer uma bomba, né? Porque se coloca gelo seco ali dentro, ele expõe de 700 a 800 vezes, a gente está criando uma bomba, né? Mas como é uma temperatura muito baixa, né? Difícil de lidar com isso. Isso era uma solução antigamente até usada, porque não tinha as tecnologias de hoje. Por exemplo, formocule, outros metais. Mas pode seguir. Então, é perigoso mesmo. Então, quem sabe, mas né, um dia chegue-se a utilizar alguma coisa nesse sentido. Eu vi que o Alexandre perguntou sobre a dureza do CX antes da têmpera. Ele também é de 30 a 34 ROQ-C. Então, geralmente, até quando é uma cavidade, um macho que tem as roscas, né? Por mais que o cliente queira executar a usinagem, nós fornecemos, ele sai da têmpera, sai do, é feito a livre de tensão, a gente executa as roscas e aí depois é feito a têmpera, né, então a gente a fornece geralmente com as roscas todas feitas, né? Já aproveitei para passar mais uma informação. A rugosidade interna dos canais de refrigeração provenientes da impressão pode gerar acúmulos de sujeira prematuros? Sim, a gente vai ter essa rugosidade que eu passei ali, né, em torno de 9 RA para o MS1 e em torno de 5 RA ali para o CX. Então, ele tem, assim, como ela não é usinado depois, né, ele exige um cuidado maior, ele pode gerar um acúmulo, sim. Por isso que é importante o monitoramento e a limpeza. Uma coisa interessante de comentar sobre a limpeza, né, é que, por exemplo, aquela máquina maior ali da Cooling Care é uma máquina que a gente consegue, assim, temos como alugar para o cliente e ele limpa 6 circuitos de refrigeração por vez. A própria máquina detecta quando ele terminou de fazer a limpeza, de forma que ele vai alertar que terminou, e você pode conectar no outro circuito ou em outro molde, ou seja, um dia de limpeza com esse tipo de equipamento alugado dentro da empresa, ele faz a limpeza de muitos moldes, né? Como também tem aquele outro equipamento que é bem pequeno, né, ou até mesmo o carrinho, né, o outro carrinho menor, a hora que detectou, através de um sistema de monitoramento de circuito de refrigeração, uma variação, né,
com molde na máquina, vai lá, passa um ácido e depois passa o neutralizador e volta a produzir de uma forma bem rápida essa manutenção. Necessita de sistema para limpeza específico para o conformal cooling? Esses equipamentos que a gente tem de limpeza, assim, eles servem tanto para equipamento, para moldes tradicionais, quanto para conformal cooling. Uma vantagem daquele equipamento maior, que eu acho bem interessante, é que ele faz a cavitação, né? Então, assim, a gente tem um que só circula o ácido, tem outro que ele já circula o ácido e faz ele tem aquelas bombas, como é que se chama? Ela faz um movimento assim com uma pressão, esqueci o nome exatamente aqui, mas ele faz assim uns golpes, né? Então isso ajuda na limpeza. E na outra máquina ele tem 7 bombas dessas, e ele já faz esse trabalho de uma forma mais forte. Inclusive, se tem um canal que está totalmente bloqueado, a gente consegue estar limpando com essa máquina, e ele forma cavitação. A cavitação, ele vai estar explodindo bolinhas de ar dentro, enquanto ele faz esse movimento. Então, ele tem uma limpeza que é mais rápida, que é muito mais rápida, muito mais prática, né? Pelo fato de ser totalmente automática a máquina. As peças impressas são maciças ou podem ser com preenchimento reduzido? É uma pergunta bem interessante do Gustavo Vaccari, tá? Nós podemos sim explorar a questão de redução de massa, tá? Então, por exemplo, moldes de sopro, não faz o mínimo sentido ter o bloco totalmente maciço, né? Dá para fazer uma estrutura com muita redução de massa. Em moldes de injeção também podemos ter redução de massa. E isso, vamos dizer assim, é uma quebra de paradigma, né? E a gente, não só a redução do tamanho da cavidade, do tamanho dos machos, nós podemos ter, como também podemos ter a aplicação de algumas reduções de massas, algumas áreas que a gente pode ter. Vamos imaginar um osso, né? Um osso humano, com a porosidade que ele tem. Então, áreas que a gente precisa ter uma estrutura, mas a gente não precisa ter totalmente sólido. Então, isso reduz, inclusive, o custo de fabricação, né? E o tempo de fabricação também. Ótimo. Vou aproveitar para fazer uma pergunta também. Mais ou menos qual será o prazo para o envio de uma bucha, que vocês chamam aí bucha em volta do injetor, bucha injetora, que poderá ter aí um diâmetro, se calhar, de uns 50 milímetros, por eventualmente outros 50 da altura. Normalmente, qual é o prazo de execução, tendo em conta que pode ser feito realmente uma modelação, ou se o cliente envia esse modelo, essa modelagem para vós, estamos a falar de mais ou menos quanto tempo? Esse tipo de componente a gente consegue imprimir em torno de 5 dias úteis. Aí nós vamos ter mais vamos dizer assim, o tempo de design, o tempo de, né, aprovação do projeto. Então, para esse tipo de componente especificamente, às vezes a gente gasta mais tempo, vamos dizer assim, mais no desenvolvimento, na aprovação, né, mais no orçamento, do que na execução mesmo dos insertos. É claro que vai depender um pouco da quantidade, da ocupação das máquinas, né? Mas o tempo de impressão, mais ou menos recebemos o modelo está aprovado, de montar o plano de impressão, ir para a máquina, fazer todo o processo, né? E estar pronto para despachar em torno de 5 dias. Então, dependendo da complexidade dos insertos, das peças, diria assim que a gente tem peças aí que vão ficar em torno de 5 e peças que vão ficar até 14 dias. Boa resposta. Tá curto o prazo, ainda bem. Aí, é claro que existe prazo de envio, né? Dependendo de onde o cliente está. Uma coisa importante comentar, né? Eu acho que até, vamos dizer assim, não poderia ter comentado isso lá na apresentação da Casa Fair, né? Mas a gente atende não só o Brasil, nós temos também uma empresa nos Estados Unidos que chama-se Molde Comps. Então, nós temos como atender, inclusive, clientes em Portugal.
em outras regiões também. Então, a gente também coloca à disposição, não só para o pessoal do Brasil, mas para, enfim, né, clientes de outras regiões, a gente também está à disposição para estar atendendo. Ótimo. O Gustavo Vacari perguntou ali com relação a quanto custa fabricar uma peça do exemplo do João, né? Eu vou mandar o meu e-mail aqui. Se tiver um modelo, a gente faz o orçamento de forma rápida, mas o que acontece é que, pelo menos no Brasil, a gente tem, conforme o Estado tem uma tributação, né, tem uma série de questões que impactam no preço e as dimensões, é, pode ser uma bucha refrigerada para bico quente, mas tem muitas, varia muito, né, dependendo da geometria dela, então, tem muitas particularidades. A quantidade, né, de buchas, a quantidade também é uma coisa que afeta, né, porque a gente tem que fazer todo o design, tem um custo também com isso, né? E, e quando eu tenho uma quantidade maior, eu rateio esse custo, né? Muito bem. Ótimo. Não sei se há mais alguma dúvida, alguma questão que queiram colocar, é aproveitar. Vamos entrar então na reta final do nosso direto, bem produtivo, que elucida bem esta tecnologia. Se o Alan quiser partilhar algum detalhe da sua apresentação, eu voltei a passar, colocá-lo como anfitrião. Não sei se ficou alguma dúvida, alguma questão que queiram colocar. Eu acho que tem, se a gente tiver um tempinho a mais, tem alguns detalhes técnicos que geralmente são perguntados e que não, a gente não perguntou, mas eu acho que são informações bem relevantes. Se tu me permite, aí, então eu tenho alguns detalhezinhos aí, algumas informações a mais, principalmente relacionadas assim com a maturidade, né, da solução que a gente oferece, né? Então, se tu me permitires, eu vou compartilhar aqui mais um material. Bom, quando a gente está falando de impressão 3D, a gente tem alguns riscos, né? E é importante falar por tudo aquilo que já foi passado, né? Por tudo aquilo que já para mostrar o quanto está calejado, o quanto está matura a solução que a gente oferece. Então, 5 riscos técnicos comuns de aplicação de impressão 3D para moldes. A primeira delas é a ineficácia, né? Imagina a frustração, né, de fazer um inserto e aplicar no molde e ele simplesmente não funcionar, né? Então, isso a gente já tem bastante experiência com relação ao design, com relação ao que funciona, ao que não funciona, porém, o apoio do Jackson, né, ele vai ser, em muitos casos, né, é uma aplicação crítica, é uma aplicação realmente que queremos ir mais a fundo, saber investir com total certeza, né? Então, o Jackson vai ser acionado, né, e vai poder atender o cliente antes de fazer de nós entrarmos para executar a peça. Uma coisa que pode ser feita também, a gente faz uma sugestão de geometria e o Jackson faz toda a análise para mostrar para o cliente também a efetividade dessa solução que a gente está propondo. Então, fica de uma forma assim totalmente... não é porque é um modelo que a gente disponibilizou que ele vai dizer assim, pode colocar, né? Ele vai fazer uma análise totalmente imparcial da solução que a gente vai propor, né? Um segundo problema, né? Isso a gente já viu, geralmente clientes que já tiveram esse problema aqui, quando a gente apresenta para eles a solução, eles têm medo de utilizar o conformal cooling porque já tiveram algum problema com rachadura, né? Então, esse é um problema que a gente
reconhece, sabe que ele pode existir, porém toma todas as precauções para que isso não aconteça. Uma outra questão, furos de ar. Então, ter lá no meio do bloco alguns furinhos de ar, mas em lugares que não poderia, né? Então, isso já também está mapeado, também existe processos para se evitar isso. O entupimento foi falado aqui, né? Foi uma preocupação grande. Então, nesse sentido, a gente não fornece só o bloco, né? Temos equipamentos para fazer o monitoramento online, né? Em tempo real do circuito, e saber a hora exata de entrar com os equipamentos para fazer a limpeza. E uma outra questão é a baixa durabilidade. Então, como é que se foi feito, né? Então, aqui temos um parceiro que fez toda uma análise aqui dessas identificação de riscos, análise de causa, raiz de problema, de cada um desses pontos, tá? E aí a gente tem toda uma metodologia, um tratamento, né, onde se trabalhou com inovação de materiais, inovação de processos, inovação de design, para tornar a impressão realmente uma tecnologia operável, acessível e confiável. Então, aí a gente tem mais informações. O material CX, ele também é chamado de Corax, né? O material MS1 ele também é o 18 níquel 300, né? Então, esse ponto ali é um ponto que eu gostaria de comentar, né? Aqui tem algumas aplicações em diversas indústrias, né? Então, aqui, por exemplo, um produto médico, uma eficácia de resfriamento com 44% de melhoria, de 18 segundos para 10 segundos, ciclo de moldagem, 26% de redução, rendimento, 8% de melhoria. Aqui, uma garrafa de leite, isso aqui é uma garrafa bem conhecida aí, que ela tem uma camada branca, uma preta e uma preforma aqui, e esse molde aqui, o molde de sopro, né? Então, aqui precisava reduzir deformações que ficavam nessa área aqui. Então, aqui essas foram as soluções utilizadas. Então, a aparência do produto foi melhorada, né? O problema de deformação, após o alongamento ali, foi resolvido. Aqui, a aplicação bem comum que a gente falou, com relação a duchas refrigeradas para sistema de injeção. Isso daqui para aqueles cigarros eletrônicos, né? Então, aqui, a questão aqui era, esse não é um case nosso, mas é de um parceiro nosso. Aqui o problema era atender os lotes de fabricação. Então, a quantidade que era produzida não era suficiente para atender a demanda. Então, teria que fazer um molde novo. Então, em vez de fazer um molde novo, se melhorou a produtividade do molde existente utilizando o conformal cooling. Então, aumentando a produção diária em torno de 32%. Aqui, o molde de sopro, eu tinha comentado antes aquela questão da porosidade, né? Então, aqui a gente tem uma economia, um custo de fabricação 46% melhor do que usinado. Por quê? Porque a gente tem aqui uma redução de massa e a gente tem aqui uma série de usinagens que foi... Então, o custo do material e o peso do material ele reduziu e a gente acaba conseguindo uma redução significativa também de usinagens. E aqui a gente tem a estrutura toda em favo de mel, né? Dentro do molde. E aqui outros exemplos de design, né? Aqui são peças, exemplos aqui, mas daqui a gente imprime, né, em impressão de plástico, mas só para demonstrar, né, alguns exemplos de peças feitas. Então, só para finalizar, né, o que a gente oferece para os clientes? O design de produto com canais conformados para impressão 3D, o design de peças, de molde. Então, muitas vezes a gente otimiza não só o circuito, mas o próprio componente como um todo.
a impressão 3D do molde, da peça do molde, a fabricação dessas peças e o desenvolvimento de aplicações e orientação com relação ao uso dessa tecnologia. Né? Então, basicamente, João, seria isso da nossa parte que eu gostaria de acrescentar. Isso, muito bom. Excelente. Não sei se há aí mais alguma questão, mais alguma dúvida, antes de terminarmos. Da minha parte, é só dizer que, pronto, foi um enorme prazer ter estado aqui nesta, como se costuma dizer no Brasil, foi um verdadeiro aulão. Onde show de bola, como se costuma dizer, onde realmente se falou bastante sobre esta questão do conformal cooling e das vantagens em obter realmente ciclos mais rápidos, peças mais compactas e melhor arrefecimento, menos manchas nas peças, garantir cada vez mais as tolerâncias, as cotas, o dimensionamento, não haver empenos, não haver nada disso. Portanto, todo o serviço de engenharia prévio para garantir um bom serviço e um bom produto, que é isso que se pretende, são projetar ferramentas de elevada performance, que é para isso que está o Jackson Miranda. São as peças que o Alan Guimarães também coloca no mercado nos seus clientes, e as soluções que ele apresenta e que a Casa Fer apresenta. E nós, na parte de concepção e projeto de moldes para 1 milhão de peças, realmente já temos o percurso nesta área. Portanto, da minha parte, resta-me agradecer, principalmente aos convidados, com enorme prazer ter estado aqui a privar convosco, ter conhecido o Jackson Miranda, ótimo, excelente, o Alan Guimarães, que faz parte também da nossa comunidade, com quem vai também já interagindo, e portanto, se quiserem juntar a nós, portanto, serão bem-vindos e bem recebidos, de certeza absoluta. Não sei se o Alan queria partilhar mais algo, ou em modo de conclusão. Eu gerei um link aqui, essa apresentação ela é online, que a gente passou, e já vou compartilhar com o grupo aqui no chat. Beleza, muito bom, ótimo. Deixa eu até testar se está funcionando o link, mas é para... Tá sim. Então, quem quiser a apresentação, está disponível aí já para todos. Ótimo. Já agora posso também compartilhar também na nossa comunidade, não posso, Alan? Pode sim, fique à vontade. Então. Ótimo. Então vou compartilhar aqui na nossa comunidade também. Ótimo. Há dias até estivemos a falar sobre como é que é reter o galho no processo de extração. Foi isso ou não foi, Alan? Como? Desculpe. Há dias estivemos a falar sobre reter o galho durante o processo de extração. Ou seja, reter durante uns milímetros em vez de avançar logo. Vocês chamam galho, não é o jito. Você gostou da solução que eu apresentei ali, João, que eu sugeri? Gostei, muito interessante. Aliás, eu desconhecia. Portanto, aquilo é um processo meio telescópio, em que há um veio central que depois vai, de certa forma, limitar aquela pequena bucha de continuar a avançar com a extração. Isso. Quando nós temos pinças, né? Quando são quantidades muito grandes de pinças extratoras, acaba não sendo tão viável aquele modelo, né? Mas quando a quantidade é pequena, então é bem interessante. Aquela solução ali é bem prática. Ótimo. Muito bom. Então é para isso que existe a comunidade, que é para nos ajudarmos e encontrarmos realmente as melhores soluções, quer do mercado, quer as soluções comerciais, que à primeira vista é sempre a melhor escolha possível, e depois, não havendo, realmente, parte-se por uma solução manufaturada ou uma solução caseira, mas isso é sempre uma segunda ou uma terceira opção. Portanto, a primeira opção é sempre uma peça standard para uma permuta rápida. João, da minha parte, gostaria de agradecer muito a oportunidade e te parabenizar aí pelo excelente trabalho. A gente, né, eu sou teu aluno, né? Então a gente está sempre aprendendo contigo.
Aluno, não, você está numa perspectiva diferente, como parceiro e como também um convidado de honra. E bem, parabenizar a Casa Fé pelos 26 anos de vida e, portanto, pelas parcerias e pelas sinergias que vai juntando, não só em Joinville, mas por todo o Brasil e então tanto também nos Estados Unidos. E acredito que também esteja a espalhar por outros locais. Portanto, é sempre bom haver estruturas sólidas e fortes, que é para o mercado e haver soluções ali à mão de semear para nós podermos aplicar. Isso é muito bom. Boa noite, então, obrigado a todos, boa noite, Da obrigado, minha, João. da minha parte, agradeço o trabalho que tiveram em apresentar isto. Estava bom, muito bom. Obrigado. Excelente. Obrigado, Filipe, também. Está na nossa comunidade também, o Filipe. Portanto, a todos os participantes, um enorme obrigado. Alan Guimarães, muito bom, excelente. Parabéns pela apresentação e muito obrigado pela disponibilidade e pelo tempo. Jackson Miranda, muito obrigado. Portanto, tryout virtual. Se quiserem, podem realmente consultar toda a parte de radiologia, simulação, é com Jackson Miranda, que está então em Joinville, próximo da Casa Fé. Tá bom? Isso aí. Forte abraço e tudo bom. Até mais. Obrigado. Saúde. Forte abraço. Obrigado.